Bora para mais uma live. Esperando o Camila chegar. Oi, Carol. Bem-vinda. Camila chegou. Esse comecinho eu sempre acho muito estranho, fico meio nervosa. Vamos lá. Vou chamar a Camila. Oi, Olá! tá tudo certinho, dá pra ouvir? Tá, só um minuto. Desligar o ventilador para não dar interferência. O meu tá dando alguma interferência? Não. Ai, Gara! Quanto tempo. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, boa noite, gente. Se vocês clicarem no coraçãozinho que tem aí embaixo, né, ajuda a gente, faz com que o Instagram entenda que esse conteúdo seja relevante e faz com que essa live chegue a mais pessoas. Vocês também podem clicar nessa pipinha, né, nessa setinha para mandar a live por direct para quem vocês acham que pode se interessar pelo tema. Peraí que Teixeira disse que minha testa está cortada. Vamos ver. Bom, acho que deve ter melhorado. Então é isso, ajudem a gente, compartilhem a live, cliquem no coração. Boa noite, sejam muito bem-vindos. E eu acho que vai ser um bate-papo bem massa. Para quem não me conhece, está chegando aqui através da Camila. Eu sou Camila também, né? Camila Apocalipse, sou doula, apoiadora de aleitamento materno e aromaterapeuta. Também tenho formação no puerpério e tenho um estudo na área do luto. Sou mãe de Chico e de Raoni, né? E Chico foi a minha chegada para o universo da humanização. E foi através de Chico que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer Camila e o trabalho dela, né? E aí foi aí que a nossa história ela se cruza. E aí a gente vai comentar dela um pouco ao longo da live, então eu não vou falar agora. E lógico que quando eu pensei em falar sobre fotografia de parto, não podia pensar em outra pessoa que não fosse a Camila. Então eu vou passar a bola para ela se apresentar aqui para vocês. Boa noite. Seja bem-vinda, Eu fiquei Cá. muito Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque realmente, se eu fosse aparecer numa live no Instagram para falar sobre fotografia de parto, não poderia ser diferente. Eu acho que tinha que ser com Camila, que me apresentou a esse universo da humanização. Depois eu vou falar mais também, senão eu vou começar a dar spoiler da conversa toda, já no começo, na apresentação. Eu sou Camila Meneghini, sou fotógrafa de família, de gestantes e de nascimentos também. E a minha história com fotografia, ela vem já há muito tempo, e ela é um pouco assim, tem indas e vindas, né? Eu comecei a fotografar com 15 anos. Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, eu sempre tive com a câmera fotográfica na mão, na câmera de família, e sempre minha família sempre amou muito fotografia, então a gente tem muito costume de ter fotos espalhadas pela casa, tem caixas e caixas de fotografia. Durante muito tempo eu fui cobaia da minha tia que está aqui assistindo essa live, então eu era cobaia das experiências fotográficas dela, era cobaia das experiências fotográficas de todo mundo da família. E aí chegou um momento que eu quis aprender a fotografar e com 15 anos eu bati o pé e disse, não, meu presente de 15 anos vai ser uma câmera fotográfica profissional, semi-profissional. E na época era uma câmera de filme, e aí foi com a minha tia que eu comecei a aprender também a mexer, né, na parte técnica da fotografia. E aí eu deixei também de ser cobaia e das experiências fotográficas dela, e aí eu fui trazer a minha irmã para ser a minha cobaia. Então eu sempre fotografei dentro de casa também, né? Comecei fotografando família, fotografando a minha família, e a minha irmã, ela sempre teve presente nas minhas fotografias. Então assim, ela tudo que eu tinha que fazer, eu fazia com ela. Eu experimentava tudo, todas aquelas coisas que você começa a experimentar quando você começa a fotografar. Eu experimentava com a minha irmã, e aí vários efeitos, assim, eu experimentava com a minha irmã, e eu gastava toda a minha mesada com filme.
com revelação de filme, e aí meu pai ficava brigando comigo, dizendo que eu ficava fotografando plantinhas, olhinho, umas coisinhas assim, quando a gente saía, muito, muito nada a ver. E aí a fotografia, ela sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca quis trabalhar com a fotografia. Eu gostava tanto que eu dizia, eu batia o pé para mim, não, não vou trabalhar com isso, fotografia para mim vai ser só hobby, porque é uma coisa que eu gosto muito, e aí eu não quero que ela deixe de ser um hobby para ser um trabalho, né? Aí me afastei um pouco, sem fotografando mais nada profissionalmente, aí fui fazer faculdade, fiz ciências sociais, fiz pós-antropologia, mas sempre tentei puxar também para essa pegada da questão visual, né? Sempre fui para a questão da sociologia visual, da antropologia visual, sempre fui para tentando trazer a fotografia para minha pesquisa. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a fotografar também, né? O amigo da amiga, a prima engravida, as crianças da família, aí você vai das amigas, das gestantes amigas da amiga. E aí foi que eu comecei a fotografar a família, e é uma coisa que eu adoro, e acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de experimentar outras fotografias, outras áreas da fotografia, mas fotografia de família sempre foi o que eu sempre gostei, na verdade. E aí, não, tem mais alguma coisa para falar, Cássia? Eu te cortei, desculpa. Não, não, corta não, pode perguntar. Eu gosto quando fica essa pergunta, porque vai com uma conversa. E aí, você já falou um pouco da sua trajetória, né? E aí eu acho legal contar também como você chegou na fotografia de parto. Porque você contou, né? Você se encontrou na fotografia de família e tá chovendo elogios para você. Não sei se você tá vendo o comentário, né? Tá chovendo fotógrafa maravilhosa. E olha, curiosa para ver seu trabalho com mulheres indígenas. Você fez um trabalho com mulheres indígenas? Olha, eu Foi descobrindo o meu coisas na live. TCC, foi o meu TCC, né? Eu trabalhei com mulheres indígenas em Recife, região metropolitana, e também foi o tema da minha dissertação. E aí eu trouxe um pouquinho da fotografia para dentro do TCC, mas ela não foi a parte principal, né? Eu discuti a questão da identidade étnica mesmo. Uau! Mas é um Então eu vou estar pouquinho no de time, fotografia. tô no time da Poli, curiosa para ver esse trabalho. Mas eu acho que seria legal então contar, né, como saiu disso, da fotografia da família, e como você chegou na fotografia de parto e como tem sido esse caminho, né? Certo. Então, nessa coisa de fotografar, né, gestantes e as pessoas que estavam engravidando perto, as amigas, as primas, né, eu acabei fotografando uma colega e aí ela fez, tu quer fotografar o meu parto? Aí eu, opa, como assim? Fotografar o teu parto? Eu vou ter parto normal. E aí eu, sei lá, tu quer fotografar, eu te aviso no dia, se estiver disponível, tu vai. Tá, eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei dessas coisas que são diferentes e fogem, né, dos padrões e do que a gente está acostumado a ver. Aí eu, caramba, vai ser uma coisa bem diferente, né? E aí eu pensei, nossa, isso vai ser uma experiência antropológica, fotografar um parto. E então ela entrou em trabalho de parto nesse dia, foi em 2014, mais ou menos, acho que no começo de 2014, foi um parto hospitalar. E aí eu fui para a maternidade com ela, a mãe e a irmã dela, que é comadre minha. Eu sou madrinha de casamento da irmã dela. Então, a gente foi para a maternidade e a gente ficou lá a maternidade toda, todo o trabalho de parto. Eu fotografei todo o decorrer do trabalho de parto, mas eu não fotografei o nascimento em si, que foi dentro do bloco cirúrgico. Não consegui entrar, não pude entrar. Eu não lembro muito bem se a maternidade não permitia, como é que foi, né? Porque não consegui entrar. Mas aí eu postei essas fotos, eu estava começando já a fotografar a família profissionalmente, alguma coisa paralela, né, ao tempo que eu estava fazendo o meu mestrado em antropologia, e eu comecei a fotografar também algumas famílias, e aí comecei a postar esses trabalhos devagar, bem devagar, no Facebook. E um amigo em comum me indicou Camila. Na verdade, indicou o meu trabalho para Camila, né?
Ela falou que tinha uma amiga que estava que ia parir e queria uma fotógrafa para fotografar, e aí ela perguntou se eu tinha interesse e se podia passar meu contato. Aí eu pensei assim, caramba, que responsabilidade fotografar um parto, né, como um trabalho, porque até então tinha sido uma experiência de uma amiga, não era um trabalho, eu não tinha grandes expectativas, assim, né? Ela não tinha tantas expectativas, talvez, no meu trabalho como uma profissional, porque ela era uma amiga, eu estava acompanhando todo o processo. E aí foi que a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com Camila, e com Camila Apocalipse, da Devaneios. E aí ela me apresentou esse universo encantador da humanização do nascimento, e aí eu tive a oportunidade de fotografar um parto domiciliar. Então, assim, o primeiro parto, de fato, que eu fotografei foi um parto domiciliar. Quando você entra nesse universo, você fica apaixonada, você não quer mais sair de jeito nenhum. Então, assim, eu digo que eu nasci ali também, né? Chico nasceu, eu vi todo o processo que Chico nasceu, eu fotografei tudo, mas eu nasci junto, porque quando eu terminei, eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu quero fazer isso. Eu quero fotografar outras crianças nascendo também. É... mas, assim, todo o processo foi muito incrível, porque Camila, ela conversou comigo, eu falei que eu nunca tinha fotografado, de fato, o trabalho de parto completo, eu não tinha fotografado o nascimento, né, da filha da minha amiga, mas aí Camila falou, não, a gente vai para as rodas, e aí eu frequentei as rodas, eu consumi tudo que tinha na internet sobre parto normal, sobre parto humanizado, o pouco que tinha na época sobre fotografia de parto. Então, eu devorei a internet. Assim, eu cacei tudo que tinha. Eu li muito, li muito. E eu ficava super curiosa no Google. Em vez de eu estar estudando e pesquisando as minhas coisas do mestrado, eu estava lá, tipo, com a página aberta, lendo sobre fotografia de parto, lendo sobre parto, sobre trabalho de parto, sobre fases de trabalho de parto. E super encantada com esse universo. E aí eu participei de algumas rodas, eu acho que eu cheguei aí 2 rodas contigo, não foi, Camila? Acho Duas que foi. rodas E o da Teixeira equipe. falou do Demater. E o Teixeira ainda acabou de colocar aqui nos comentários justamente isso, assim. Porque eu lembro que a gente chegou até a Camila porque a gente tinha falado com uma fotógrafa e, cara, era alguém que estava ali pelo negócio, não entendia do que era o trabalho, o parto normal. Porque eu lembro que no contrato dela dizia assim, ó, é tanto por 12 horas e depois de 12 horas vai vir, eu cobro hora extra e falou qual era o valor da hora extra, né? E assim, e umas fotos que a gente olhou eram fotos bonitas, sabe? Mas assim, e aí eu falei pro Teixeira, eu falei, o que essa pessoa entende de nascimento e de parto, né? Pra me dizer que vai cobrar hora extra, gente. Um parto que sei lá quanto tempo vai durar. Se o bebê pode nascer em 2 horas, eu posso passar 3 dias em trabalho de parto, né? O que eu achei legal também, Ká, que você foi muito sincera com a gente e como era o primeiro parto. E você falou, ó, pode ser que nasça no escuro, pode ser, eu não sei como é que vai ser a iluminação, eu não vou poder usar flash, e tudo. Você ainda, não sei se você vai lembrar disso, mas você falou pra gente, ó, se a qualidade das fotos não ficarem boas, eu não vou cobrar de vocês, porque é meu primeiro parto. E aí eu lembro que eu e o Teixeira, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, bom, a gente vai pagar ela de qualquer jeito, né? Porque era isso, a gente também estava assumindo um risco de contratar alguém que não tinha ainda vivenciado esse processo, né? Mas já, olha já a diferença, sabe? Você não ia cobrar hora extra, você foi estudar, você topou ir nas rodas com a gente, você foi no nosso chá de bebê para conhecer a gente conversar, sabe? A gente olhar um. Porque se você não tivesse ido no chá de bebê, a gente só teria se visto nas duas rodas, porque depois, quando a gente ia se encontrar de novo, foi o dia do trabalho de parto. Eu lembro que o Teixeira te ligou, te mandou mensagem dizendo: ó, vem, já vem com o equipamento que você vai vir e vai ficar, né? Foi muito legal, assim, porque é um universo encantador. Então, normalmente as pessoas que estão envolvidas com a humanização, elas abraçam as pessoas que estão em volta. Então, eu me senti extremamente acolhida. Eu me senti acolhida tanto na família de vocês, né? Você e o Teixeira sempre me abraçaram, sempre me mostraram, sempre me deram muito material para ler também. Eu lembro que vocês me mostravam, me ensinavam as coisas. Eu lembro que na roda, quando eu cheguei, eu acho que, não sei se foi a primeira ou se foi a segunda roda, acho que foi inclusive Rosinha. A gente tinha alguns papéis com alguns nomes das coisas que poderiam acontecer no trabalho de parto.
E aí tinha uma palavra lá, tipo, mecônio. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar o que era mecônio. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo de nada. Mas aí, participar das rodas me deu justamente esse conhecimento de entender, né, todo o processo, de como acontece todo o trabalho de parto, de como as coisas acontecem, quais são as fases, como a gestante vai estar ali, como se portar nesse momento também, né? Porque você acaba entendendo como tudo influencia no trabalho de parto, então você entende também o que não fazer nesse momento. Então, foi quando eu lembro que eu conversei com você Sim. e falei, eu não posso usar o flash nesse momento, jamais eu vou usar uma iluminação artificial e disparar nesse momento. Então, assim, pode nascer à noite e eu não sei como é que vai ser essa questão de iluminação, né? E aí Mas o foi muito Chico cuidou legal, assim, disso, nasceu 1 hora da tarde. foi maravilhoso, o Chico foi maravilhoso. Foi. Então, assim, foi o parto que mais me marcou, por ter sido o primeiro, talvez, e também pela conexão, pelo astral, pela energia que estava envolvida naquele momento. E acho que foi muito importante justamente conhecer e participar dessas rodas, porque eu consegui me envolver com vocês, entender, né, o desejo de vocês, conhecer sobre trabalho de parto, conhecer sobre as fases do trabalho de parto, entender tudo que estava acontecendo ali, para não simplesmente chegar e fotografar coisas aleatórias sem entender como me portar nesse momento. Porque eu acho muito legal, né, a gente falar para quem tá vendo aqui, porque principalmente se você escolhe um parto domiciliar, você tem uma liberdade muito grande de escolher quem é que vai estar na casa com você, né? Você não tem a limitação de quantas pessoas vai estar. E todo mundo que vai estar presente no trabalho de parto tem que ser alguém que entenda o processo, que vai se manter calma, tranquila, que vai respeitar, né? E Camila preencheu, eu acho que foi uma das coisas que também me incomodou da outra fotógrafa, né? Foi porque eu senti que ela não entendia o ambiente que ela ia estar, então eu não tive certeza que eu seria respeitada ali, sabe? Todo momento. E eu lembro que eu só descobri que Camila tinha chegado no parto porque em algum momento eu escutei o barulhinho da máquina. Mas assim, ela super silenciosa, dava para ver que ela estava ali, mas não era aquela presença que atrapalhava. Camila ficou super tranquila. Eita, fui eu que travei ou foi Camila que travou? Ah, Camila voltou aqui para mim. Gente, Camila foi tão incrível que no final de tudo, ela ainda segurou a lanterna para a parteira me dar os pontos. E eu fiquei impressionada, assim, como é que a pessoa aguenta, sabe? Tipo, primeiro parto ainda tem que servir ali de auxiliar de enfermagem. Pois eu lembro Cara, bem você tá me ouvindo? dessa. Ah, tá. Eu tô te ouvindo, eu tô te ouvindo direitinho. Agora tu tá travando para mim aqui também. Pra mim Você, você tá sou eu ou se travando é também. você? Sinalizem pra gente. Deixa eu ver se é a minha. Rendeu fotos Pronto, acho que absurdamente agora incríveis do nascimento de Chico. Sim, fotos absurdas do nascimento de Chico. Eu sou apaixonada por essas fotos. Tem gente que me pergunta se vale a pena investir na fotógrafa. Assim, não desmerecendo o trabalho das fotógrafas, eu não colocaria como o primeiro item, assim, mas se você quer e se você se organizar, cara, vale muito a pena. Vale revisitar essas fotos. Ajuda na elaboração do parto, sabe? É... Eu acho uma experiência sinestésica. Eu lembro que a primeira vez que eu vi as fotos, quando a Camila entregou o pendrive e tudo, e eu vi o expulsivo, eu até dei uma contraída, porque ela entregou as fotos super rápido, né, naquela época, assim. Eu dei uma contraída porque eu lembrei, sabe? Tipo, quando eu vi a minha expressão, eu vi o meu corpo, eu vi a cabeça de Chico saindo ali. Então é muito especial, principalmente porque quando a gente está parindo, o tempo muda pra gente. A gente não lembra de algumas coisas e tal. Por exemplo, o parto de Raoni, a lembrança que eu tinha é que eu não tinha sorrido em nenhum momento. Eu só tinha chorado e reclamado. E tem uma foto muito linda de eu sorrindo e depois de Tati, Teixeira, Laura e Rosinha olhando para mim e rindo, que eram lembranças que eu não tinha, mas você vê aquilo é muito gostoso assim. Então, se me perguntam, eu falo, cara, se você tem condições de se organizar, para.
tem uma coisa que eu acho que vale a pena é ter a fotografia dos partos, fotografia de bucho. Eu já adoro fotografia. Desses momentos, então, eu acho extremamente especiais, assim, né? É, até porque, mesmo que você tenha outros filhos, cada parto é um parto diferente, cada parto é único, e Sim. a gente fotografa tantos momentos da nossa vida, né? Por que não registrar esse encontro? Eu vejo a fotografia de parto também, tanto por uma questão política, né, de você entender a autonomia do corpo feminino, o corpo, o empoderamento, entender seu corpo, você ter autonomia nele, como também você registrar um reencontro às vezes com você, um encontro com seu filho, um reencontro você se entender novamente a família, né, ali que está acontecendo, você registrar aquele momento que está, aquela família que está nascendo naquele momento. Eu acho isso muito incrível. E aí é muito emocionante. Cada parto ele é muito diferente. E é muito bonito de você ver todas essas pessoas nascendo nesse momento. Porque não nasce só uma criança, né? A mãe, ela acaba Nossa, nascendo todo nesse mundo. processo também. O pai nasce também nesse processo. E aí, aquela fotografia é como se ela fosse o início, talvez, né? De uma história, o meio, o início de uma história que está surgindo ali. Então, eu acho muito importante, muito interessante. Além dessa É, questão tipo, de você também reencontrar e entender, né, reorganizar suas ideias e o seu pensamento para entender como é que foi todo esse processo. Que aí eu sim. acho que você pode Aqui falar um pouco falaram, né? da Oi, Partolândia, desculpa. né? Não, que Sim, a quero que você possa colocar Partolândia. um pouquinho essa questão da Partolândia, de como essas fotografias elas ajudam você a ter uma ideia de como foi que aconteceu tudo. É, porque a Partolândia é aquele momento que a gente perde tempo e espaço, a gente não sabe direito como as coisas estão acontecendo, a memória fica meio confusa, né? Mas quando a gente olha as fotos, a gente consegue entender algumas outras coisas, lembrar de algumas outras coisas, dar risada de alguns momentos, assim. Eu acho muito gostoso, acho muito poderoso. Tem uma foto muito particular, assim, do nascimento de Chico, que é uma das minhas favoritas, e é uma do Teixeira também, que é uma que eu tô gritando, é só o meu rosto e o Teixeira aqui atrás. Eu acho que mostra muito a minha caminhada com o Teixeira ali, a gente sempre de mão dada, ele sempre do meu lado, e a gente é muito isso. Então eu acho que tem toda uma história, cara. Eu acho muito importante, muito significativo, né? Agora só tem um perigo, foto de parto, que é o que coloca com vontade de parir de novo, Desculpa, entendeu? tu travou Eu aqui. falei que é perigoso, eu falei que é perigoso foto de parto, porque a gente vê e fica com vontade de parir de novo, entendeu? Isso é muito perigoso. Toda vez que vejo foto minha buchuda ou do parto, eu quero voltar para aquele momento. Quero de novo. Pois é porque é muito Gente, bonito, né? É muito bonito você tá travando um pouquinho. pronto. Eita, É. voltou? Pra mim, É muito voltou. bonito. Voltou, né? É porque é um momento muito Sim. incrível, é um momento muito bonito. Eu acho que eu não parei ainda, e aí às vezes eu fico pensando, né, que é difícil para mim falar um pouquinho sobre essa potência, sobre essa força, por não ter parido ainda. Só trabalhar a questão da imaginação, mas eu vejo como uma coisa muito forte, muito íntima, muito poderosa, muito forte, né, de novo. E caramba, é você mostrar a potência, né, de você ser mulher, de você saber que você consegue, de você entender que seu corpo é perfeito e de você entender que eu acho que tá cortando aqui pra mim, então eu tô conseguindo te ver. Não, eu tô te ouvindo, Cá. Tá me ouvindo? Porque tá travada aqui. Então, Acho que tá travada pra mim. Tá me ouvindo agora? pode ir falando. Pronto, agora eu já nem lembro o que eu tava falando, mas enfim, eu acho que esse universo ele é tão encantador, ele é tão encantador que eu saí do parto de Camila encantada pelo universo da humanização. E eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer? É isso que eu quero. E aí minha sogra, ela acabou, né, fazendo um trabalho voluntário. Ela faz trabalho voluntário durante muitos anos no hospital aqui da cidade. E aí ela participou de um curso de doulas para trabalhar como doula voluntária no hospital.
E aí ela pegou e falou para mim, tu tem que vir trabalhar como doula voluntária, porque aqui é incrível, tu vai adorar, é tudo isso que tu estás falando, foi bem isso do que tu contou sobre o parto, tu vai adorar, vem fazer o curso. E aí eu peguei, caramba, né? Eu tenho que ir, né? Porque eu fiquei tão encantada com esse universo, tão encantada que eu estava lendo muito ainda sobre. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário no hospital, né? Durante um tempo, como doula voluntária. Fiz um curso rápido de doula voluntária. E aí fiz um tempo esse trabalho voluntário como doula. E aí eu acho que ele ajuda pra caramba a gente entender, né? Você perceber na prática tudo aquilo que eu estava lendo. Por isso que eu acho super importante a gente também estudar. Eu não vejo que não é somente você estudar fotografia. Se você quer trabalhar com fotografia de parto, você tem que entender também sobre parto. Você tem que entender sobre as fases de trabalho de parto. Você tem que entender é, as linguagens que as pessoas utilizam nesse momento. Você tem que saber que cada parto é único. Você tem que saber que o trabalho de parto ele não é igual para todo mundo. Ele não vai dilatar 1 centímetro por hora, como algumas pessoas colocam por aí, que ele pode durar várias horas, que ele pode ser super rápido. Você tem que começar a entender os sinais. Você tem que começar a entender que cada mulher tem uma posição diferente para ficar confortável. Você tem que respeitar isso. Você tem que entender também que às vezes as mulheres preferem ficar no escuro, às vezes elas não querem escuro, que elas querem ficar na água, às vezes elas não gostam de ficar dentro da água. E aí eu acho que tudo isso contribui muito para você despertar o seu olhar até na própria fotografia, né? Porque a fotografia, para mim, ela não é somente uma questão estética, não é somente contar uma história, ela também tem uma questão política por trás, de protagonismo feminino. Então, para a gente entender esse protagonismo feminino, a gente tem que respeitar também esse espaço e tem que se abrir, conhecer, ler, né? E não somente a gente vai estudar sobre técnicas fotográficas, sobre ISO, abertura, velocidade, diafragma, e que isso vai fazer com que a gente conte histórias lindas. A gente vai contar histórias lindas se a gente entender de técnica fotográfica também. Mas eu acho que é mais do que a técnica fotográfica. Eu acho que a gente tem que entender como se portar também nesse espaço. É muita coisa. Eu não consigo nem falar de tanta coisa envolvida que tem dentro desse universo. Mas eu acho que foi isso também. Eu senti que, eu acho que quando a gente está falando de parto, né, não é só técnica. A humanização mesmo fala isso, né? Não é só evidência científica quando a gente está olhando para o parto. Tem tudo como essa mulher, essa família se sente, se porta, entende o mundo. Então, todo mundo que vai estar presente no cenário desse nascimento tem que estar em comunhão com tudo isso, né? E você só vai saber aonde você se posicionar e tudo mais, né? Tipo, você só vai entender como respeitar essa mulher nesse momento se você entender o processo do parto, né? É por isso que a gente fez muita questão que você fosse nas rodas e tal. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, Ká, que você contasse um pouco do desafio mesmo, assim, tipo, ali na hora de fotografar, seja no hospital, ou seja em casa, como é que é isso da fotografia do parto, assim, pro teu lado, né? Quais são os desafios que você encontra? Porque as delícias são sempre as mais fáceis da gente falar e da gente nomear, né? Que você falou aí, é a conexão, você vê renascer, né? Tudo mais, mas queria que você falasse um pouco do outro lado também, de como é o seu trabalho, falar dessa parte também pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, né? Então, a maior dificuldade de fotografar um parto é você não saber quando é que ele vai acontecer. E aí isso é extremamente difícil para mim, porque eu sou extremamente virginiana, gosto de agenda, tudo organizadinho, certinho, os horários das coisas programadas, tudo muito organizado. E aí você trabalhar com isso é você saber que você não tem uma agenda organizada, certinha, um horário para Uhum. começar, um horário para terminar. Saber que você vai ter que ter sempre alguém, pessoas de confiança por trás do seu trabalho também, que possam se cobrir se for necessário. É você trabalhar com uma rede de apoio
bem massa de outras fotógrafas que pensem bem parecido com você, que tenham um trabalho parecido com o seu, que tenham um estilo, né, de lidar com o nascimento e saber se portar nesse ambiente também. Então, acho que, para mim, a maior dificuldade é você não conseguir prever uma agenda e prever uma data. E essa incerteza de se você vai estar nos lugares ou se você não vai estar. É muito difícil para mim, mas como é uma coisa que eu gosto muito, que é incrível. Eu acho que só quem vivencia um nascimento vai saber a potência, a força e a energia que é esse momento. Acho que se você assiste o nascimento uma vez na sua vida, você vai querer ver várias crianças nascendo, porque é incrível. É muito incrível e é muito bonito, é muito emocionante tudo isso. E é viciante, porque você chega em casa viciado nisso, assim. Você às vezes eu demoro horrores para dormir depois, porque eu chego É bombeado de viciadíssima. ocitocina e adrenalina, né? Muito, eu tenho que às vezes, eu vou assistir às vezes um filme muito bobo na internet, na Netflix, para conseguir desligar, porque eu não consigo, eu fico assim, elétrica. Cansada às vezes, porque pode durar muitas horas, mas elétrica. Assim. E Então, eu cá, acho que o corpo. colocaram Oi. aqui para você falar um pouco da rotina. Então, por exemplo, eu fechei com você, né? Aí como é que é quando a equipe te avisa? Como é que é, tipo, a partir de que momento você vai? Como você fica? Que hora você sai? Como é que é a sua rotina quando te contratam como fotógrafa de parto? Então, a partir do momento que a gente fecha com um cliente, a gente já fica disponível 24 horas por dia, né? Com o telefone colado do lado, porque a qualquer momento a pessoa pode te ligar e dizer que você precisa ir para o hospital. Mas é muito difícil ser, de fato, um parto que esteja nascendo e você corre que vai nascer agora e você tem que chegar agora. O trabalho de parto, ele, normalmente, são algumas fases e a gente vai acompanhando todo esse processo, não precisa correr diretamente para o hospital. Então, fecha comigo e eu sempre peço, me avisa se tiver doula, eu gosto de ter o contato da doula, gosto de, quando começar o trabalho de parto, pelo menos dar um oi para a doula, para conversar. Se for um parto domiciliar, eu tento chegar um pouquinho antes da equipe. Quando você estiver perto de acionar a equipe, eu estiver sentindo que vai chamar a equipe, fala comigo. Às vezes, quando está chamando a equipe, também, né, às vezes vai um pouco rápido essa passagem, né, do tô em fase latente, tô em fase latente até chegar de fato um trabalho de parto ativo. Mas quando a equipe do parto domiciliar tá para chegar na casa do cliente, da pessoa que vai parir, eu chego também. E aí eu fico disponível até fotografando o nascimento, até o bebê nascer. Pode acontecer do trabalho de parto dar uma pausa, a equipe, né, voltar para casa e aí todo mundo vai embora um pouco, se o trabalho de parto der uma pausa, né? As coisas podem acontecer de achar que era trabalho de parto e não ser trabalho de parto, as coisas não acontecerem, então a gente dá uma pausa, todo mundo volta para casa e quando entrar em trabalho de parto novamente, né? Quando as coisas voltarem, a gente volta para casa ou para o hospital. Em geral, eu fico em contato com a doula e quando a doula percebe que as coisas estão, né, aqui já está começando umas contrações mais ritmadas, ela já está entrando mais ou menos na fase ativa, ou até um pouquinho antes, depende como também combinar com o cliente. Depende muito de quando eu combinar. Às vezes a pessoa quer fazer uns registros em casa quando tem outro filho e vai parir no hospital, por exemplo. Eu queria fazer uns registros em casa antes de ir para o hospital. Aí acontece também de vou para casa da pessoa, faço algumas fotos e depois vou para o hospital junto. Então, assim, depende muito de como a gente combina. Mas é justamente isso, a Agora, disponibilidade 24 horas por dia. A pessoa entra em contato, estou indo para o hospital, aí a gente fica acompanhando, vê como é que estão as coisas, me dá o retorno, o que é que a equipe está dizendo. E aí sempre em contato. Normalmente a gente fica pouco em contato com a gestante nesse momento. Ou a gente conversa com o marido ou com a doula, né? eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu lembrei que eu não estava lembrada de como a gente tinha combinado, feito esse acordo, e que eu não faço ideia de que horas você chegou no parto de Raoni. Enquanto você está falando aqui, porque a de Chico, eu lembro quando eu te percebi, sabe? Eu estava ainda no meu quarto, lá no de Chico, eu ainda estava no chão, eu lembro que eu te percebi ali, né? Não te vi, mas eu escutei, assim. Agora, de Raoni, cara, eu não consigo lembrar
Em que momento eu olhei e falei, nossa, a Camila tá aqui? Acho que foi muito mais desafiador o destino, assim, de Raoni, o processo foi muito mais desafiador. Apesar de eu achar, até esse momento eu achava que foi um parto que eu estava muito mais racional, agora eu não consigo. Tá vendo, gente? Tem que ser assim, o pessoal, e não foi só a Camila, a equipe ela vai chegando e não pode atrapalhar a mulher que tá ali parindo, né? Aí mais duas perguntas aqui, Cá. Perguntaram se você já fotografou o parto gemelar e se você tem uma backup, assim como o Doulas tem backups, se você tem uma fotógrafa backup. Parto gemelar, eu não fotografei normal, né? Eu já fotografei ia ser um parto normal, gemelar, e aí precisou de uma cesariana, então não foi um parto via vaginal, mas teve trabalho de parto, teve tudo, só não nasceu via vaginal. E sim, eu tenho um backup. Na verdade, a gente sempre tem uma rede de backups, porque assim como a gente pode estar em parto, a backup também pode estar em parto. Então a gente sempre combina, né? Vai fazer algum ensaio, vai fazer alguma coisa e tá com algum parto que pode acontecer perto, a gente sempre entra em contato com a backup. Tu está disponível nesse dia? Ela vai dizer, tô disponível. Então, a gente fica sempre nessa troca. Eu imagino que E você já as doulas sejam bem precisou? parecidas também. Você já Não, precisou acionar a backup? nunca Ah. precisei acionar backup. Com dolo a gente tem isso, mais ou menos. A gente tem uma rede. Eu normalmente deixo a mulher escolher, né? Eu falo assim, ó, eu prefiro que você escolha a sua doula backup, porque eu acho que vai muito daquilo de feeling, de você se conectar e tudo mais. Mas quando a gestante da família, né, dá abertura, eu mesmo escolho a backup, né? Já entro em contato com a minha rede, assim. E deixo a mulher avisada, ó, se eu não for, vai fulaninha, né? Porque é sempre bom Certo. ficar sabendo. Mas não tem como, gente, não tem como a gente trabalhar com parto e não ter backup. A não ser que você pegue pouquíssimos, 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 sei lá, um por mês e olhe lá, né? Mas se você tem, por exemplo, Camila tem ensaio, tem tudo, ela tá com uma gestante por aí também a termo, não tá não, Cá? Tô. É, é aquilo, né, gente? Quem trabalha com parto tá sempre de anteninha ligada. Ó, Cá, Acho que, sou iniciante na área, como consegue um backup? não, acho que tem que conversar com os fotógrafos. Fotógrafo, eu não sei, você é daqui de Recife, não é isso? Então, tem que conversar com o pessoal que está trabalhando com fotografia de parto atualmente e procurar alguém que tenha um trabalho bem parecido com o teu. Porque é interessante que o teu backup, ele tenha uma linha de pensamento bem parecida. Então, assim, se é um fotógrafo que trabalha muito, enfim, com um estilo muito parecido com o que você trabalha, porque é interessante que essas imagens que o backup vai entregar sejam bem parecidas com o teu estilo, que esse backup ele pense bem parecido com você. Então, assim, você vai achar backup a partir do momento que você conversar com backup e conhecer várias pessoas que trabalham com isso. Uma sugestão é falar no Instagram com as pessoas que você conhece, que têm trabalhado com fotografia de parto. Normalmente são pessoas bem acessíveis e aí elas vão te dizer, vão conversar, vão conhecer. Eu acho que é legal você conhecer essas pessoas. Então, uma das grandes dificuldades, né, a gente estava falando sobre os desafios da fotografia de parto, né? E aí Sim. eu lembrei que quando eu fotografei o nascimento de Chico, eu fiquei encantadíssima com esse universo da humanização, e aí eu queria só fazer isso. Eu fiquei, caramba, eu quero fotografar mais partos. Para começar, eu fotografei alguns outros partos domiciliares, é, é, que foram gratuitos. Eu fotografei o de Camila, que ela me contratou, e depois eu fui atrás de outros partos para fazer um portfólio de parto domiciliar. Na época eu fotografei parto domiciliar porque era muito restrito a entrada de fotógrafo nos hospitais. E como em casa, quem vai definir quem vai estar ali naquele momento é a gestante, que vai dizer eu quero fotógrafo, eu quero a doula, eu quero minha mãe, eu quero, sei lá, que meu filho mais velho participe. Então, é muito mais fácil você conseguir ter acesso a esses lugares, principalmente quando você está começando.
E aí eu fotografei. Oi, Olá! tá tudo certinho, dá para ouvir? Tá, só um minuto. Desligar o ventilador para não dar interferência. O meu tá dando alguma interferência? Não. Ai, Gara! Quanto tempo. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, boa noite, gente. Se vocês clicarem no coraçãozinho que tem aí embaixo, né, ajuda a gente, faz com que o Instagram entenda que esse conteúdo seja relevante e faz com que essa live chegue a mais pessoas. Vocês também podem clicar nessa pipinha, né, nessa setinha para mandar a live por direct para quem vocês acham que pode se interessar pelo tema. Peraí que Teixeira disse que minha testa está cortada. Vamos ver. Bom, acho que deve ter melhorado. Então é isso, ajudem a gente, compartilhem a live, cliquem no coração. Boa noite, sejam muito bem-vindos e eu acho que vai ser um bate-papo bem massa. Para quem não me conhece, está chegando aqui através da Camila. Eu sou Camila também, né? Camila Apocalipse, sou doula, apoiadora de aleitamento materno e aromaterapeuta. Também tenho formação no puerpério e tenho um estudo na área do luto. Sou mãe de Chico e de Raoni, né? E Chico foi a minha chegada para o universo da humanização. E foi através de Chico que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer Camila e o trabalho dela, né? E aí foi aí que a nossa história ela se cruza. E aí a gente vai comentar dela um pouco ao longo da live, então eu não vou falar agora. E lógico que quando eu pensei em falar sobre fotografia de parto, não podia pensar em outra pessoa que não fosse a Camila. Então eu vou passar a bola para ela se apresentar aqui para vocês. Boa noite. Seja bem-vinda, Eu fiquei Cá. muito feliz. Obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite, porque realmente, se eu fosse aparecer numa live no Instagram para falar sobre fotografia de parto, não poderia ser diferente. Eu acho que tinha que ser com Camila, que me apresentou a esse universo da humanização. Depois eu vou falar mais também, senão eu vou começar a dar spoiler da conversa toda já no começo, na apresentação. Eu sou Camila Meneghini, sou fotógrafa de família, de gestantes e de nascimentos também. E a minha história com a fotografia, ela vem já há muito tempo, e ela é um pouco assim, tem indas e vindas, né? Eu comecei a fotografar com 15 anos. Na verdade, eu sempre gostei de fotografia, eu sempre tive com a câmera fotográfica na mão, na câmera de família, e sempre minha família sempre amou muito fotografia, então a gente tem muito costume de ter fotos espalhadas pela casa, tem caixas e caixas de fotografia. Durante muito tempo eu fui cobaia da minha tia que está aqui assistindo essa live, então eu era cobaia das experiências fotográficas dela, era cobaia das experiências fotográficas de todo mundo da família. E aí chegou um momento que eu quis aprender a fotografar e com 15 anos eu bati o pé e disse, não, meu presente de 15 anos vai ser uma câmera fotográfica profissional, semi-profissional. E na época era uma câmera de filme. E aí foi com a minha tia que eu comecei a aprender também a mexer, né, na parte técnica da fotografia. E aí eu deixei também de ser cobaia e das experiências fotográficas dela, e aí eu fui trazer a minha irmã para ser a minha cobaia. Então eu sempre fotografei dentro de casa também, né? Comecei fotografando família, fotografando a minha família, e a minha irmã, ela sempre teve presente nas minhas fotografias. Então assim, ela tudo que eu tinha que fazer, eu fazia com ela. Eu experimentava tudo, todas aquelas coisas que você começa a experimentar quando você começa a fotografar. Eu experimentava com a minha irmã, e aí vários efeitos, assim, eu experimentava com a minha irmã, e eu gastava toda a minha mesada com filme e com revelação de filme, e aí meu pai ficava brigando comigo, dizendo que eu ficava fotografando plantinhas, olhinho, umas coisinhas assim, quando a gente saía, muito, muito nada a ver. E aí a fotografia ela sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca quis trabalhar com a fotografia. Eu gostava tanto que eu dizia, eu batia o pé para mim, não, não vou trabalhar com isso. Fotografia para mim vai ser só hobby. É uma coisa que eu gosto muito. E aí eu não quero que ela deixe de ser um hobby para ser um trabalho, né? Aí me afastei um pouco, sem fotografando mais nada profissionalmente. Aí fui fazer faculdade, fiz ciências sociais.
Fiz pós em antropologia, mas sempre tentei puxar também para essa pegada da questão visual, né? Sempre fui para a questão da sociologia visual, da antropologia visual, sempre fui para tentando trazer a fotografia para minha pesquisa. E aí, paralelamente a isso, eu comecei a fotografar também, né? O amigo da amiga, a prima engravida, as crianças da família, e aí você vai das amigas, das gestantes amigas da amiga. E aí foi que eu comecei a fotografar a família, e é uma coisa que eu adoro, e acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto de experimentar outras fotografias, outras áreas da fotografia, mas fotografia de família sempre foi o que eu sempre gostei, na verdade. E aí, não, tem mais alguma coisa para falar, Cássia? Eu te cortei, desculpa. Não, não, corta não, pode perguntar. Eu gosto quando fica essa pergunta, porque vai com uma conversa. E aí, você já falou um pouco da sua trajetória, né? E aí eu acho legal contar também como você chegou na fotografia de parto. Porque você contou, né? Você se encontrou na fotografia de família e tá chovendo elogios para você. Não sei se você tá vendo o comentário, né? Tá chovendo fotógrafa maravilhosa. E olha, curioso para ver seu trabalho com mulheres indígenas. Você fez um trabalho com mulheres indígenas? Olha, eu Foi descobrindo o meu coisas na live. TCC, foi o meu TCC, né? Eu trabalhei com mulheres indígenas em Recife, região metropolitana, e também foi o tema da minha dissertação. E aí eu trouxe um pouquinho da fotografia para dentro do TCC, mas ela não foi a parte principal, né? Eu discuti a questão da identidade étnica mesmo. Uau! Mas é um Então eu vou estar pouquinho no de time, fotografia. tô no time da Poli, curiosa para ver esse trabalho. Mas eu acho que seria legal então contar, né, como saiu disso, da fotografia da família, e como você chegou na fotografia de parto e como tem sido esse caminho, né? Certo. Então, nessa coisa de fotografar, né, gestantes e as pessoas que estavam engravidando perto, as amigas, as primas, né, eu acabei fotografando uma colega e aí ela fez, tu quer fotografar o meu parto? Aí eu, opa, como assim? Fotografar o teu parto? Eu vou ter parto normal. E aí, sei lá, tu quer fotografar, eu te aviso no dia, se tiver disponível, tu vai. Tá, eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei dessas coisas que são diferentes, que fogem, né, dos padrões e do que a gente está acostumado a ver. Aí eu, caramba, vai ser uma coisa bem diferente, né? E aí eu pensei, nossa, isso vai ser uma experiência antropológica, fotografar um parto. E então ela entrou em trabalho de parto nesse dia, foi em 2014, mais ou menos, acho que no começo de 2014, foi um parto hospitalar. E aí eu fui para a maternidade com ela, a mãe e a irmã dela, que é comadre minha. Eu sou madrinha de casamento da irmã dela. Então, a gente foi para a maternidade e a gente ficou lá a maternidade toda, todo o trabalho de parto. Eu fotografei todo o decorrer do trabalho de parto, mas eu não fotografei o nascimento em si, que foi dentro do bloco cirúrgico. Não consegui entrar, não pude entrar. Eu não lembro muito bem se a maternidade não permitia, como é que foi, né? Porque não, e não consegui entrar. Mas aí eu postei essas fotos, eu estava começando já a fotografar a família profissionalmente, alguma coisa paralela, né, ao tempo que eu estava fazendo o meu mestrado em antropologia, e eu comecei a fotografar também algumas famílias, e aí comecei a postar esses trabalhos devagar, bem devagar, no Facebook. E um amigo em comum me indicou Camila. Na verdade, indicou o meu trabalho para Camila, né? Ela Sim. falou que tinha uma amiga que estava ia parir e queria uma fotógrafa para fotografar, e aí ela perguntou se eu tinha interesse e se podia passar meu contato. Aí eu pensei assim, caramba, que responsabilidade fotografar um parto, né, como um trabalho, porque até então tinha sido uma experiência de uma amiga, não era um trabalho, eu não tinha grandes expectativas, assim, né? Ela não tinha tantas expectativas, talvez, no meu trabalho como uma profissional, porque ela era uma amiga, eu estava acompanhando todo o processo. E aí foi que a gente começou a conversar, eu comecei a conversar com Camila, e
com Camila Apocalipse, da Devaneios. E aí ela me apresentou esse universo encantador da humanização do nascimento, e aí eu tive a oportunidade de fotografar um parto domiciliar. Então, assim, o primeiro parto, de fato, que eu fotografei foi um parto domiciliar. Quando você entra nesse universo, você fica apaixonada, você não quer mais sair de jeito nenhum. Então, assim, eu digo que eu nasci ali também, né? Chico nasceu, eu vi todo o processo que Chico nasceu, eu fotografei tudo, mas eu nasci junto, porque quando eu terminei, eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu quero fazer isso. Eu quero fotografar outras crianças nascendo também. É... Aí, mas, assim, todo o processo foi muito incrível, porque Camila, ela conversou comigo, eu falei que eu nunca tinha fotografado, de fato, o trabalho de parto completo, eu não tinha fotografado o nascimento, né? Da filha da minha amiga, mas aí Camila falou, não, a gente vai para as rodas, e aí eu frequentei as rodas, eu consumi tudo que tinha na internet sobre parto normal, sobre parto humanizado, o pouco que tinha na época sobre fotografia de parto, então eu devorei a internet, assim, eu cacei tudo que tinha, eu li muito, e eu ficava super curiosa no Google, em vez de eu estar estudando e pesquisando as minhas coisas do mestrado, eu estava lá, tipo, com a página aberta, lendo sobre fotografia de parto, lendo sobre parto, sobre trabalho de parto, sobre fases de trabalho de parto, e super encantada com esse universo. E aí eu participei de algumas rodas, eu acho que eu cheguei aí 2 rodas contigo, não foi, Camila? Acho 2 que foi. rodas E o Teixeira da equipe. falou do Demater. E o Teixeira ainda acabou de colocar aqui nos comentários justamente isso, assim. Porque eu lembro que a gente chegou até a Camila porque a gente tinha falado com uma fotógrafa e, cara, era alguém que estava ali pelo negócio, não entendia do que era o trabalho, o parto normal. Porque eu lembro que no contrato dela dizia assim, ó, é tanto por 12 horas e depois de 12 horas vai vir, eu cobro hora extra e falou qual era o valor da hora extra, né? E assim, e umas fotos que a gente olhou eram fotos bonitas, sabe? Mas assim, e aí eu falei pro Teixeira, eu falei, o que essa pessoa entende de nascimento e de parto, né? Pra me dizer que vai cobrar hora extra, gente. Um parto que sei lá quanto tempo vai durar. Se o bebê pode nascer em 2 horas, eu posso passar 3 dias em trabalho de parto, né? O que eu achei legal também, Ká, que você foi muito sincera com a gente e como era o primeiro parto. E você falou, ó, pode ser que nasça no escuro, pode ser, eu não sei como é que vai ser a iluminação, eu não vou poder usar flash, tudo. Você ainda, não sei se você vai lembrar disso, mas você falou pra gente, ó, se a qualidade das fotos não ficarem boas, eu não vou cobrar de vocês, porque é meu primeiro parto. E aí eu lembro que eu e o Teixeira, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim, bom, a gente vai pagar ela de qualquer jeito, né? Porque era isso, a gente também estava assumindo um risco de contratar alguém que não tinha ainda vivenciado esse processo, né? Mas já, olha já a diferença, sabe? Você não ia cobrar hora extra, você foi estudar, você topou ir nas rodas com a gente, você foi no nosso chá de bebê para conhecer a gente conversar, sabe? A gente olhar um. Porque se você não tivesse ido no chá de bebê, a gente só teria se visto nas 2 rodas, porque depois, quando a gente ia se encontrar de novo, foi o dia do trabalho de parto. Eu lembro que o Teixeira te ligou, te mandou mensagem dizendo: ó, vem, já vem com o equipamento que você vai vir e vai ficar, né? Foi muito legal, assim, porque é um universo encantador. Então, normalmente as pessoas que estão envolvidas com a humanização, elas abraçam as pessoas que estão em volta. Então, eu me senti extremamente acolhida. Eu me senti acolhida tanto na família de vocês, né? Você e o Teixeira sempre me abraçaram, sempre me mostraram, sempre me deram muito material para ler também. Eu lembro que vocês me mostravam, me ensinavam as coisas. Eu lembro que na roda, quando eu cheguei, eu acho que, não sei se foi a primeira ou se foi a segunda roda. Acho que foi inclusive Rosinha. A gente tinha alguns papéis com alguns nomes das coisas que poderiam acontecer no trabalho de parto. E aí tinha uma palavra lá, tipo, mecônio. Eu nunca na minha vida tinha ouvido falar o que era mecônio. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo de nada. Mas aí participar das rodas me deu justamente esse conhecimento de entender, né, todo o processo, de como acontece todo o trabalho de parto, de como as coisas acontecem, quais são as fases, como a gestante vai estar ali, como se portar nesse momento também, né? Porque você acaba entendendo como tudo influencia no trabalho de parto, então você entende também o que não fazer nesse momento. Então, foi quando eu lembro que eu conversei com você Sim. e falei, eu não posso usar o flash nesse momento, jamais eu vou usar uma iluminação artificial e disparar nesse momento. Então, assim, pode nascer à noite e eu não sei como é que vai ser essa questão de iluminação, né?
E aí Mas o foi muito Chico cuidou legal, assim. disso, nasceu 1 hora da tarde. Foi maravilhoso, o Chico foi maravilhoso. Foi. Então, assim, foi o parto que mais me marcou, por ter sido o primeiro, talvez, e também pela conexão, pelo astral, pela energia que estava envolvida naquele momento. E eu acho que foi muito importante justamente conhecer e participar dessas rodas, porque eu consegui me envolver com vocês, entender, né, o desejo de vocês, conhecer sobre trabalho de parto, conhecer sobre as fases do trabalho de parto, entender tudo que estava acontecendo ali, para não simplesmente chegar e fotografar coisas aleatórias sem entender como me portar nesse momento. Porque eu acho muito legal, né, a gente falar para quem está vendo aqui, porque principalmente se você escolhe um parto domiciliar, você tem uma liberdade muito grande de escolher quem é que vai estar na casa com você, né? Você não tem a limitação de quantas pessoas vai estar. E todo mundo que vai estar presente no trabalho de parto tem que ser alguém que entenda o processo, que vai se manter calma, tranquila, que vai respeitar, né? E Camila preencheu, eu acho que foi uma das coisas que também me incomodou da outra fotógrafa, né? Foi porque eu senti que ela não entendia o ambiente que ela ia estar, então eu não tive certeza que eu seria respeitada ali, sabe? Todo momento. E eu lembro que eu só descobri que Camila tinha chegado no parto porque em algum momento eu escutei o barulhinho da máquina. Mas assim, ela super silenciosa, dava pra ver que ela tava ali, mas não era aquela presença que atrapalhava. Camila ficou super tranquila. Eita, fui eu que travei ou foi Camila que travou? Ah, Camila voltou aqui pra mim. Gente, Camila foi tão incrível que no final de tudo, ela ainda segurou a lanterna para a parteira me dar os pontos. E eu fiquei impressionada, assim, como é que a pessoa aguenta, sabe? Tipo, primeiro parto ainda tem que servir ali de auxiliar de enfermagem. Pois eu lembro Cara, bem você tá me ouvindo? dessa. Ah, tá. Eu tô te ouvindo direitinho. Agora tu tá travando para mim aqui também. Pra mim você tá Sou eu ou se travando é também. você? Sinalizem pra gente. Deixa eu ver se é a minha. Rendeu fotos Pronto, acho que absurdamente agora incríveis do voltou. nascimento de Chico. Sim, fotos absurdas do nascimento de Chico. Eu sou apaixonada por essas fotos. Tem gente que me pergunta se vale a pena investir na fotógrafa. Assim, não desmerecendo o trabalho das fotógrafas, eu não colocaria como o primeiro item, assim, mas se você quer e se você se organizar, cara, vale muito a pena. Vale revisitar essas fotos. Ajuda na elaboração do parto, sabe? É... Eu acho uma experiência sinestésica. Eu lembro que a primeira vez que eu vi as fotos, quando a Camila entregou o pendrive e tudo, e eu vi o expulsivo, eu até dei uma contraída, porque ela entregou as fotos super rápido, né, naquela época, assim. Eu dei uma contraída porque eu lembrei, sabe? Tipo, quando eu vi a minha expressão, eu vi o meu corpo, eu vi a cabeça de Chico saindo ali. Então é muito especial, principalmente porque quando a gente está parindo, o tempo muda pra gente. A gente não lembra de algumas coisas e tal. Por exemplo, o parto de Raoni, a lembrança que eu tinha é que eu não tinha sorrido em nenhum momento, eu só tinha chorado e reclamado. E tem uma foto muito linda de eu sorrindo, e depois de Tati, Teixeira, Laura e Rosinha olhando para mim e rindo, que eram lembranças que eu não tinha, mas você vê aquilo, é muito gostoso, assim. Então, se me perguntam, eu falo, cara, se você tem condições de se organizar, para. Então, uma coisa que eu acho que vale a pena é ter a fotografia dos partos, fotografia de bucho. Eu já adoro fotografia. Desses momentos, então, eu acho extremamente especiais, assim, né? É, até porque, mesmo que você tenha outros filhos, cada parto é um parto diferente, cada parto é único, e Sim. a gente fotografa tantos momentos da nossa vida, né? Por que não registrar esse encontro? Eu vejo a fotografia de parto também, tanto por uma questão política, né, de você entender a autonomia do corpo feminino, corpo, empoderamento, entender seu corpo, você ter autonomia nele, como também você registrar um reencontro às vezes com você, um encontro com seu filho, um reencontro de você se entender novamente a família, né, ali que está acontecendo, você registrar aquele momento que está
aquela família que está nascendo naquele momento. Eu acho isso muito incrível. E aí é muito emocionante. Cada parto ele é muito diferente. E é muito bonito de você ver todas essas pessoas nascendo nesse momento. Porque não nasce só uma criança, né? A mãe, ela acaba Nossa, nascendo todo nesse mundo. processo também. O pai nasce também nesse processo. E aí, aquela fotografia é como se ela fosse o início, talvez, né? De uma história, o meio, o início de uma história que está surgindo ali. Então, eu acho muito importante, muito interessante. Além dessa questão É, tipo, de você também reencontrar e entender, né, reorganizar suas ideias e o seu pensamento para entender como é que foi todo esse processo. Que aí eu sim. acho que você pode Aqui falar um pouco falaram, né? da Oi, Partolândia, desculpa. né? Não, que Sim, a talvez você possa colocar Partolândia. um pouquinho essa questão da Partolândia, de como essas fotografias elas ajudam você a ter uma ideia de como foi que aconteceu tudo. É, porque a Partolândia é aquele momento que a gente perde tempo e espaço, a gente não sabe direito como as coisas estão acontecendo, a memória fica meio confusa, né? Mas quando a gente olha as fotos, a gente consegue entender algumas outras coisas, lembrar de algumas outras coisas, dar risada de alguns momentos, assim. Eu acho muito gostoso, acho muito poderoso. Tem uma foto muito particular, assim, do nascimento de Chico, que é uma das minhas favoritas, e é uma do Teixeira também, que é uma que eu tô gritando, é só o meu rosto e o Teixeira aqui atrás. Eu acho que mostra muito a minha caminhada com o Teixeira ali, a gente sempre de mão dada, ele sempre do meu lado, e a gente é muito isso. Então eu acho que tem toda uma história, cara. Eu acho muito importante, muito significativo, né? Agora só tem um perigo, foto de parto, que é o que coloca com vontade de parir de novo, Desculpa, entendeu? tu travou Eu aí um falei que é pouquinho. perigoso, eu falei que é perigoso foto de parto, porque a gente vê e fica com vontade de parir de novo, entendeu? Isso é muito perigoso. Toda vez que vejo foto minha buchuda ou do parto, eu quero voltar para aquele momento. Quero de novo. Pois é porque é muito Gente, bonito, né? É muito bonito você tá travando um pouquinho. pronto. Eita, É. voltou? Pra mim, É muito voltou. bonito. Voltou, né? É porque é um momento muito Sim. incrível, é um momento muito bonito. Eu acho que eu não parei ainda, e aí às vezes eu fico pensando, né? Que é difícil para mim falar um pouquinho sobre essa potência, sobre essa força, por não ter parido ainda. Só trabalhar a questão da imaginação. Mas eu vejo como uma coisa muito forte, muito íntima, muito poderosa, muito forte, né? De novo. E caramba, é você mostrar a potência, né, de você ser mulher, de você saber que você consegue, de você entender que seu corpo é perfeito e de você entender que eu acho que tá te cortando aqui pra mim, então eu tô conseguindo te ver. Não, eu tô te ouvindo, Cá. Tá me ouvindo? Porque tá travada aqui. Então, Acho que tá travada pra mim. Tá me ouvindo agora? pode ir falando. Pronto, agora eu já nem lembro o que eu tava falando, mas enfim, eu acho que esse universo ele é tão encantador que eu saí do parto de Camila encantada pelo universo da humanização e eu fiz, caramba, o que é que eu vou fazer? É isso que eu quero. E aí minha sogra, ela acabou, né, fazendo um trabalho voluntário. Ela faz trabalho voluntário durante muitos anos no hospital aqui da cidade. E aí ela participou de um curso de doulas para trabalhar como doula voluntária no hospital. E aí ela pegou e falou para mim, tu tem que vir trabalhar como doula voluntária porque aqui é incrível, tu vai adorar, é tudo isso que tu estás falando, foi bem isso do que tu contou sobre o parto, tu vai adorar, vem fazer o curso. E aí eu peguei, caramba, né? Eu tenho que ir, né? Porque eu fiquei tão encantada com esse universo, tão encantada que eu estava lendo muito ainda sobre. E aí eu fui fazer um trabalho voluntário no hospital, né? Durante um tempo, como doula voluntária. Fiz um curso rápido de doula voluntária. E aí fiz um tempo esse trabalho voluntário como doula. E aí eu acho que ele ajuda pra caramba a gente entender, né? Você perceber na prática
tudo aquilo que eu estava lendo. Por isso que eu acho super importante a gente também estudar. Eu não vejo que não é somente você estudar fotografia. Se você quer trabalhar com fotografia de parto, você tem que entender também sobre parto. Você tem que entender sobre as fases do trabalho de parto, você tem que entender é, as linguagens que as pessoas utilizam nesse momento. Você tem que saber que cada parto é único. Você tem que saber que o trabalho de parto ele não é igual para todo mundo. Ele não vai dilatar 1 centímetro por hora, como algumas pessoas colocam por aí. Que ele pode durar várias horas, que ele pode ser super rápido. Você tem que começar a entender os sinais. Você tem que começar a entender que cada mulher tem uma posição diferente para ficar confortável. Você tem que respeitar isso. Você tem que entender também que às vezes as mulheres preferem ficar no escuro, às vezes elas não querem escuro, que elas querem ficar na água, às vezes elas não gostam de ficar dentro da água. E aí eu acho que tudo isso contribui muito para você despertar o seu olhar até na própria fotografia, né? Porque a fotografia, para mim, ela não é somente uma questão estética, não é somente contar uma história, ela também tem uma questão política por trás, de protagonismo feminino. Então, para a gente entender esse protagonismo feminino, a gente tem que respeitar também esse espaço e tem que se abrir, conhecer, ler, né? E não somente a gente vai estudar sobre técnicas fotográficas, sobre ISO, abertura, velocidade, diafragma, e que isso vai fazer com que a gente conte histórias lindas. A gente vai contar histórias lindas se a gente entender de técnica fotográfica também. Mas eu acho que é mais do que a técnica fotográfica. Eu acho que a gente tem que entender como se portar também nesse espaço. É muita coisa. Eu não consigo nem falar de tanta coisa envolvida que tem dentro desse universo. Mas eu acho que foi isso também. Eu senti que, eu acho que quando a gente está falando de parto, né, não é só técnica. A humanização mesmo fala isso, né? Não é só evidência científica quando a gente está olhando para o parto. Tem tudo como essa mulher, essa família se sente, se porta, entende o mundo. Então, todo mundo que vai estar presente no cenário desse nascimento tem que estar em comunhão com tudo isso, né? E você só vai saber aonde você se posicionar e tudo mais, né? Tipo, você só vai entender como respeitar essa mulher nesse momento se você entender o processo do parto, né? É por isso que a gente fez muita questão que você fosse nas rodas e tal. E aí eu queria, aproveitando esse gancho, Ká, que você contasse um pouco do desafio mesmo, assim, tipo, ali na hora de fotografar, seja no hospital, ou seja em casa, como é que é isso da fotografia do parto, assim, pro teu lado, né? Quais são os desafios que você encontra? Porque as delícias são sempre as mais fáceis da gente falar e da gente nomear, né? Que você falou aí, é a conexão, você vê renascer, né? Tudo mais, mas queria que você falasse um pouco do outro lado também, de como é o seu trabalho, falar dessa parte também pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, né? Então, a maior dificuldade de fotografar um parto é você não saber quando é que ele vai acontecer. E aí isso é extremamente difícil para mim, porque eu sou extremamente virginiana, gosto de agenda, tudo organizadinho, certinho, os horários das coisas programadas, tudo muito organizado. E aí você trabalhar com isso é você saber que você não tem uma agenda organizada, certinha, um horário para Uhum. começar, um horário para terminar. Saber que você vai ter que ter sempre alguém, pessoas de confiança por trás do seu trabalho também, que possam se cobrir se for necessário. É você trabalhar com uma rede de apoio bem massa de outras fotógrafas que pensem bem parecido com você, que tenham um trabalho parecido com o seu, que tenham um estilo, né, de lidar com o nascimento e saber se portar nesse ambiente também. Então, acho que para mim a maior dificuldade é você não conseguir prever uma agenda e prever uma data. E essa incerteza de se você vai estar nos lugares ou se você não vai estar. É muito difícil para mim, mas como é uma coisa que eu gosto muito, que é incrível. Eu acho que só quem vivencia um nascimento vai saber a potência, a força e a energia que é esse momento.
Acho que se você assiste o nascimento uma vez na sua vida, você vai querer ver várias crianças nascendo, porque é incrível. É muito incrível e é muito bonito, é muito emocionante tudo isso. E é viciante, porque você chega em casa viciado nisso, assim. Você às vezes eu demoro horrores para dormir depois, porque eu chego É bombeado de viciadíssima. ocitocina e adrenalina, né? Muito, eu tenho que às vezes, eu vou assistir às vezes um filme muito bobo na internet, na Netflix, para conseguir desligar, porque eu não consigo, eu fico assim, elétrica. Cansada às vezes, porque pode durar muitas horas, mas elétrica, assim. E Então eu cá, acho que o corpo. colocaram Oi. aqui para você falar um pouco da rotina. Então, por exemplo, eu fechei com você, né? Aí como é que é quando a equipe te avisa? Como é que é, tipo, a partir de que momento você vai? Como você fica? Que hora você sai? Como é que é a sua rotina quando te contratam como fotógrafa de parto? Então, a partir do momento que a gente fecha com um cliente, a gente já fica disponível 24 horas por dia, né? Com o telefone colado do lado, porque a qualquer momento a pessoa pode te ligar e dizer que você precisa ir para o hospital. Mas é muito difícil ser, de fato, um parto que esteja nascendo e você corre que vai nascer agora e você tem que chegar agora. O trabalho de parto, ele, normalmente, são algumas fases e a gente vai acompanhando todo esse processo, não precisa correr diretamente para o hospital. Então, fecha comigo e eu sempre peço, me avisa se tiver doula, eu gosto de ter o contato da doula, gosto de, quando começar o trabalho de parto, pelo menos dar um oi para a doula, para conversar. Se for um parto domiciliar, eu tento chegar um pouquinho antes da equipe. é, Quando você estiver perto de acionar a equipe, eu estiver sentindo que vai chamar a equipe, fala comigo. Às vezes, quando está chamando a equipe, também, né, às vezes vai um pouco rápido essa passagem, né, do tô em fase latente, tô em fase latente até chegar de fato um trabalho de parto ativo. Mas quando a equipe do parto domiciliar tá para chegar na casa do cliente, da pessoa que vai parir, eu chego também. E aí eu fico disponível até fotografando o nascimento, até o bebê nascer. Pode acontecer do trabalho de parto dar uma pausa, a equipe, né, voltar para casa e aí todo mundo vai embora um pouco, se o trabalho de parto der uma pausa, né? As coisas podem acontecer de achar que era trabalho de parto e não ser trabalho de parto, as coisas não acontecerem, então a gente dá uma pausa, todo mundo volta para casa e quando entrar em trabalho de parto novamente, né? Quando as coisas voltarem, a gente volta para casa ou para o hospital. Em geral, eu fico em contato com a doula e quando a doula percebe que as coisas estão, né, aqui já está começando umas contrações mais ritmadas, ela já está entrando mais ou menos na fase ativa, ou até um pouquinho antes, depende como também combinar com o cliente. Depende muito de quando eu combinar. Às vezes a pessoa quer fazer uns registros em casa quando tem outro filho e vai parir no hospital, por exemplo. Eu queria fazer uns registros em casa antes de ir para o hospital. Aí acontece também de vou para casa da pessoa, faço algumas fotos e depois vou para o hospital junto. Então, assim, depende muito de como a gente combina. Mas é justamente isso, a Agora, disponibilidade 24 horas por dia. A pessoa entra em contato, tô indo para o hospital, aí a gente fica acompanhando, vê como é que estão as coisas, me dá o retorno, o que é que a equipe está dizendo. E aí sempre em contato. Normalmente a gente fica pouco em contato com a gestante nesse momento. Ou a gente conversa com o marido ou com a doula, né? eu estava pensando aqui, enquanto você falava, eu lembrei que eu não estava lembrada de como a gente tinha combinado, feito esse acordo, e que eu não faço ideia de que horas você chegou no parto de Raoni. Enquanto você está falando aqui, porque a de Chico, eu lembro quando eu te percebi, sabe? Eu estava ainda no meu quarto, lá no de Chico, eu ainda estava no chão, eu lembro que eu te percebi ali, né? Não te vi, mas eu escutei, assim. Agora, de Raoni, cara, eu não consigo lembrar em que momento eu olhei e falei, nossa, a Camila tá aqui. Acho que foi muito mais desafiador o de Chico, assim, de Raoni, o processo foi muito mais desafiador. Apesar de eu achar, até esse momento eu achava que foi um parto que eu estava muito mais racional, agora eu não consigo. Tá vendo, gente? Tem que ser assim, o pessoal, e não foi só a Camila, a equipe ela vai chegando e não pode atrapalhar a mulher que tá ali parindo, né? Aí mais duas perguntas aqui, Cá. Perguntaram se você já fotografou o parto gemelar e se você tem uma backup, assim como Doulas tem backups, se você tem uma fotógrafa backup.
Parto gemelar, eu não fotografei normal, né? Eu já fotografei ia ser um parto normal, gemelar, e aí precisou de uma cesariana, então não foi um parto via vaginal, mas teve trabalho de parto, teve tudo, só não nasceu via vaginal. E sim, eu tenho um backup. Na verdade, a gente sempre tem uma rede de backups, porque assim como a gente pode estar em parto, a backup também pode estar em parto. Então a gente sempre combina, né? Vai fazer algum ensaio, vai fazer alguma coisa e tá com algum parto que pode acontecer perto, a gente sempre entra em contato com a backup. Tu está disponível nesse dia? Ela vai dizer, tô disponível. Então, a gente fica sempre nessa troca. Eu imagino que E com você já as doulas sejam bem precisou? parecidas também. Você já Não, precisou acionar a não. backup? Nunca Ah. precisei acionar backup. Com doula a gente tem isso, mais ou menos. A gente tem uma rede. Eu normalmente deixo a mulher escolher, né? Eu falo assim, ó, eu prefiro que você escolha a sua doula backup, porque eu acho que vai muito daquilo de feeling, de você se conectar e tudo mais. Mas quando a gestante da família, né, dá abertura, eu mesmo escolho a backup, né? Já entro em contato com a minha rede, assim. E deixo a mulher avisada, ó, se eu não for, vai fulaninha, né? Porque é sempre bom É. ficar sabendo. Mas não tem como, gente, não tem como a gente trabalhar com parto e não ter backup. A não ser que você pegue pouquíssimos, sei lá, um por mês e olhe lá, né? Mas se você tem, por exemplo, Camila tem ensaio, tem tudo, ela tá com uma gestante por aí também a termo, não tá não, Cá? Tô. É aquilo, né, gente? Quem trabalha com parto tá sempre de anteninha ligada. Ó, Cá, Acho que, sou iniciante na área, como consegue um backup? não, acho que tem que conversar com os fotógrafos. Fotógrafo, eu não sei, você é daqui de Recife, não é isso? Então, tem que conversar com o pessoal que está trabalhando com fotografia de parto atualmente e procurar alguém que tenha um trabalho bem parecido com o teu. Porque é interessante que o teu backup ele tenha uma linha de pensamento bem parecida. Então, assim, se é um fotógrafo que trabalha muito, enfim, com um estilo muito parecido com o que você trabalha, porque é interessante que essas imagens que o backup vai entregar sejam bem parecidas com o teu estilo, que esse backup ele pense bem parecido com você. Então, assim, você vai achar backup a partir do momento que você conversar com backup e conhecer várias pessoas que trabalham com isso. Uma sugestão é falar no Instagram com as pessoas que você conhece, que têm trabalhado com fotografia de parto. Normalmente são pessoas bem acessíveis e aí elas vão te dizer, vão conversar, vão conhecer. Eu acho que é legal você conhecer essas pessoas. Então, uma das grandes dificuldades, né, a gente estava falando sobre os desafios da fotografia de parto, né? E Sim. aí eu lembrei que quando eu fotografei o nascimento de Chico, eu fiquei encantadíssima com esse universo da humanização, e aí eu queria só fazer isso. Eu fiquei, caramba, eu quero fotografar mais partos. Para começar, eu fotografei alguns outros partos domiciliares, é, é, que foram gratuitos. Eu fotografei o de Camila, que ela me contratou, e depois eu fui atrás de outros partos para fazer um portfólio de parto domiciliar. Na época eu fotografei parto domiciliar porque era muito restrito a entrada de fotógrafo nos hospitais. E como em casa, quem vai definir quem vai estar ali naquele momento é a gestante, que vai dizer eu quero fotógrafo, eu quero a doula, eu quero minha mãe, eu quero, sei lá, que meu filho mais velho participe. Então, é muito mais fácil você conseguir ter acesso a esses lugares, principalmente quando você está começando. E aí eu fotografei mais alguns partos como um portfólio gratuito mesmo. E aí, nesse momento, você também vai conversando com outras pessoas, conhecendo outras doulas, conhecendo outras equipes e também perguntando indicação de outros fotógrafos que trabalham com essas equipes, né, que estão acostumados a trabalhar também com elas. Eu acho que é uma forma de você conseguir entrar nesse universo. Assim, E uma coisa que a participar gente também. faz como. Acho que O que eu fico participar pensando também. Participar também, gente. Não, eu queria dizer que é assim, é lógico que eu não trabalho com a fotografia, mas é sempre importante quando a gente pensar em backup,
que tem que ser alguém que a gente confie no trabalho e na ética, né? Porque se eu não vou, eu vou mandar alguém que eu sei que vai fazer um bom trabalho. Então, eu acho que além dessa preocupação de, tipo, se a imagem é parecida, né? Tudo, é isso, é alguém que tem uma ética que eu concordo, né? E você só vai descobrir isso realmente conversando, ou seguindo a pessoa nas redes sociais, conversando com outras equipes, né? Normalmente dá para você ter impressões quando você conversa, assim. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E ouvindo E aí você relatos falou também. isso ouvindo relatos Acho que também, ouvindo tá? relatos, lendo relatos de parto, você também acaba conhecendo, né, um pouco do trabalho, de como as outras pessoas trabalham. Você falando aí, um dos registros para mim que são muito especiais do parto de Raoni é o Chico comigo na piscina, pô. Não tem igual, não, sabe? O Chico mamando durante o trabalho de parto, ele jogando água em mim. Cara, é muito especial ver esses registros assim, porque era uma coisa que eu queria muito que acontecesse, né? Eu queria muito o Chico ali por N questões que não cabem aqui agora, assim. Vários medos, várias coisas. E aí olhar aquelas fotos e aquela sensação de, poxa, eu consegui, ele estava ali. E apesar de um monte de gente dizendo, ah, é porque vai traumatizar o menino. Porque não sei o quê. Aí você olha a foto, tá um menino lá, todo serelepe na água. Até hoje, 3 anos depois, ele conta a história de que ele foi tentar mergulhar na piscina. Porque eu lembro disso, ele ficou brincando, né? Porque, pelo amor de Deus, gente, você coloca uma piscina dentro do quarto de uma criança, o que você acha que a criança vai querer fazer? Vai entrar, vai jogar água. Então são lembranças muito boas, assim. Camila, quanto tempo durou o teu parto mais longo? Eu imagino que essa pergunta seja para você. São duas Camilas aqui, mas eu imagino que seja. É, foi um trabalho de parto que durou quase 2 dias. Foram quase 2 dias. Foi domiciliar? Não, foi um parto hospitalar e foram quase 2 dias de trabalho de parto. E você ficou direto Não, com ela esses 2 dias? e eu acabei ficando direto com ela esses 2 dias. Eu, a doula e toda a equipe. É Não puxado. chegou a completar 48 horas, mas foi quase, assim, quase 48 horas. A gente Nossa, eu não dormia, consigo né? nem imaginar. Eu não consigo nem imaginar. Eu fechei quase 24 horas num parto e já fiquei destruidaça. Imagine quase 48, pô. Mas não é fácil. E agora na pandemia, Cá? E agora na Então, pandemia, você tá trabalhando como doula de parto? Ou doula, ó, fotógrafa de parto? isso. Agora na pandemia eu voltei, né? Mas eu voltei também com um pouco de medo. E aí eu tenho feito bem menos. Eu tenho fechado menos trabalhos também. Mas assim, sempre foi uma meta minha também não fechar apenas fotografia de parto. Porque é uma doação muito grande você trabalhar com fotografia de parto. Então, Uhum. a minha meta não é fechar e lotar a agenda somente com fotografias de parto. Porque eu sou Ai, muito, gente, eu sou super muito virginiana. indico. Eu sou Super muito indico, porque, virginiana. Eu sou muito virginiana, eu gosto de agenda. Então, assim, é muito sofrido mulher, para mim ficar pensando na possibilidade de dois partos chocarem. Então, eu fico sempre eu tentando fechar um número restrito. Eu só sou ascendente em virgens e já sou assim que nem você. Tanto que no parto de Chico você até tirou foto da minha listinha lá no quadro que tinha na sala. Eu sou só ascendente e já sou assim também. Mas, gente, eu também super indico, porque a Camila que fez meu. Porque, assim, depois de Chico, Camila virou a fotógrafa oficial dessa família, né? Então, se tem como chamar uma fotógrafa. Porque eu lembro até que quando eu fiquei grávida de Raoni, eu já fui falando com ela, falando, pelo amor da deusa, essa data é minha. E foi ela que fotografou o aniversário de 2 anos de Chico, foi ela que fotografou o Raoni no bucho. Infelizmente, a gente ficou enrolando, não conseguiu marcar a sessão para fazer a amamentação em tandem, né? É um negócio que me dói um pouquinho, porque foi a coisa mais treta que eu já fiz na minha vida. E eu queria ter um registro.
Pelo menos para fingir que era romântico, porque eu só tenho foto acabada, né? Amamentando os dois. Se fosse com Camila, ia ter umas fotos bonitinhas. Entendi. Mas é isso, né? É uma puta responsabilidade você trabalhar com um parto, seja como fotógrafa, como doula, porque você está trabalhando com o imprevisível, né? E, cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu já chegou a fotografar ou toparia, se sentiria confortável a fotografar uma perda, né? Porque algumas mulheres que perdem, né, elas acabam passando pelo, escolhem, optam por passar pelo trabalho de parto. E eu tenho visto fotos lindíssimas, né? Tem alguns projetos, tem a ONG a Madalena, se eu não me engano, o Projeto Colcha, que são instituições que trabalham com luto, com a perda, e eles divulgam fotos e vídeos maravilhosos, super sensíveis, assim. Só que eu também entendo que isso vai da nossa limitação como profissional. Eu, como doula, me coloco para acompanhar as famílias durante esses processos, né? Mas aí eu queria saber de você, se já aconteceu com você, se você se vê hoje em condições de acompanhar um desses, ou se você indicaria alguém para ir no seu lugar. Então, eu nunca pensei sobre o assunto, Camila, mas eu acho que se chegar uma família querendo registrar esse momento, que também é um momento de encontro e um momento de despedida também, né? Eu acho que eu não conseguiria dizer não. Acho que eu ia ter que pensar uma forma de trazer leveza para esse momento Uhum. e mas eu não conseguiria dizer não. Se a pessoa escolhesse ter esse registro, Sim. eu não ia conseguir dizer não. Eu tenho esse Não, problema são. também, não consigo dizer não. Mas são Então eu ia assim, ficar é porque. muito pensativa sobre a importância dessas fotografias, dessas imagens, né? Não, eu pergunto porque esse ano eu iniciei esse estudo sobre a perda, o luto, né? E aí uma das formas de ajudar na elaboração do luto e de tudo mais é ter tudo isso como recordação, porque aquela vida existiu e por N questões, assim. E eu acho muito bonito, né? É de uma delicadeza, uma sensibilidade muito grande. Aí eu senti essa vontade de te perguntar agora. Estamos chegando nos 10 minutos finais da nossa live, Cá. E aí eu queria abrir espaço para você falar de você, fazer seu merchan aí, seu jabá. Eu super indico sempre, né? Aqui na Devaneios eu uso muito as fotos dos partos dos meninos e tudo mais. Eu acho assim, tem muita fotógrafa massa aqui em Recife, mas Camila mora no meu coração. Se eu tivesse 10 filhos, eu lutaria para ter a Camila nos meus 10 partos, entendeu? Mas não, chega, só teremos dois. Vamos ter que nos contentar com isso. Eu já estava sonhando Mas com o aí teu passo a terceiro. palavra para você. Nossa, eu sou péssima para fazer isso. Eu só acho que eu vou fazer uma propaganda assim, ó. Por favor, registrem os seus partos, porque eles são momentos incríveis e você vai querer ver essas fotografias depois. E aí, se não for comigo, for com qualquer outra pessoa, eu acho que eu vou fazer mais o jabá da importância de você ter esses registros, assim. Acho que é super importante. A gente fotografa tanta coisa, a gente fotografa aniversário de criança, a gente fotografa gestação, a gente fotografa eventos em família, a gente faz fotos para postar nas redes sociais. Então, por que não fotografia de parto, né? Então, acho que eu não sou a pior pessoa do mundo para falar, Então vamos vou. lá, vamos te ajudar. Quem tiver interesse é só entrar no seu perfil, lá tem o seu WhatsApp, e como é que funciona assim, se eu quiser conversar com você para fazer um orçamento, é pelo Instagram? Então, se você quiser um orçamento, você pode falar comigo na minha bio, ela tem um linkzinho para você clicar, e aí você vai direto para o meu WhatsApp, e lá a gente conversa mais um pouquinho. Tanto sobre fotografia de parto Ótimo. quanto fotografia de família. Acho que primeiro de tudo, acho que a gente tem que conversar para você entender se você vai se identificar com o trabalho, se você vai gostar da pessoa, porque eu acho que fotografia de parto você tem que estar muito bem tá muito ciente das pessoas que você escolhe para estar nesse momento. Eu acho que antes de você fechar com um fotógrafo assim também, eu acho que é legal você conhecer e conversar um pouquinho. Tudo bem que nesse momento da pandemia quase não dá para encontrar as pessoas antes, né? A gente quase não Uhum. encontra. Mas aí
acho que trocar uma ideia, né? A gente troca uma ideia para ver se sou eu que você quer nesse momento. Olha, de acordo com os comentários, Camila, tem um aqui agora. Falo como amiga admiradora do trabalho dessa profissional incrível, certeza que vocês não vão se arrepender de tê-la como fotógrafa. E como esse comentário, tem vários. Eu assino embaixo, o Polly já fez aqui lá no começo da live também, já fez, choveu elogios para você, Cá. Tem aqui, ó, de novo, ó, admiro muito o trabalho dessa mulher. Então, assim, estás no caminho certo. A gente vai continuar te indicando. Gente, quem aqui tá buchudo ou pensando em ficar buchudo ou já tem família, chamem Camila pelo menos para uma conversa, porque vocês não vão se arrepender, vai valer muito a pena. E também, como Camila falou, fotografem esses momentos que são significativos, gente. O parto é um momento muito, 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 muito único e vale muito a pena ser registrado. A gente pensa que não, mas a gente volta nessas fotos, mesmo que a gente não mande imprimir, a gente acaba revisitando essas fotos. Porque o parto, ele E os marca a gente, o meninos, Camila? nascimento marca a gente. Deixa eu te perguntar sobre os meninos. Eles voltam nessas fotos? Eles gostam de ver essas fotografias? O Chico e o Raoni? Nossa, o Chico vira e mexe, porque o Chico, a gente começou a mostrar as fotos para ele. Ah, e aí isso é uma coisa muito legal, gente, da fotografia de parto. Para preparar o Chico para estar no parto, a gente teve que ensinar sobre o parto para ele, né? O Chico era uma criança de 3 anos na época, então eu precisava dizer para ele que eu ia gritar, que ia ter sangue, que podia ter vômito, né? A gente tinha que explicar, expliquei de onde saiu o bebê, tudo. E como é que a gente fez isso para não ficar? Porque criança, tudo é muito abstrato, tem que ser visual. Então o Chico viu as fotos dele. E tem um videozinho, eu vou ver depois se eu acho para postar de novo nos stories, dele vendo as fotos dele. Ele falando, ele saindo com uma foto mostrando. Isso não é um vídeo, mas ele fez isso, eu lembro. Ele virando, papai, papai, eu vi minha cabeça nascendo, né? O Raoni já viu foto dele. Tipo, eu postei no IGTV semana passada o Chico. Não, mentira. O vídeo que eu vou postar essa semana do nascimento do Raoni, os meninos viram. E o Raoni pediu para ficar assistindo em looping, assim, de novo, de novo, de novo. O Chico ia falar, o Raoni, não fala agora porque eu vou nascer. E com sangue e tudo mais. Então, eles vêm. Então, é muito importante também para as crianças entenderem de onde elas vierem. E isso tem uma importância muito grande porque eles vão encarar lá na frente o corpo da mulher como um corpo natural, né? Tipo, é normal nascer, parir, sair pela vagina da mãe, é normal nascer em casa, é normal o sangue, é normal chorar. Então, essa também é uma importância que eu vejo muito grande na fotografia de parto, né? Ajuda a gente a ensinar para os nossos filhos que nascer é normal, né? É natural, parir é natural, né? É naturalizar o que é normal, né? Isso, naturalizar. Então, sim, os meninos vêm, vira e mexe, eles pedem para ver. O Chico, então, adora, né? Mamãe, quero me ver nascendo. É uma festa. Mas é isso, gente. Estamos encerrando a live. Foi muito gostoso te ter aqui, Cá. Não vejo a hora da gente se encontrar num parto, né? Ai, travou bem na hora da despedida, gente. Ah, mas Ai, voltou. então. Eu não vejo a hora de te encontrar num parto. Imagina eu, você, Rosinha, Tati, tudo junto, Suzele. Aí eu morro do coração. Não aguento. Eu vou começar a chorar de emoção. Porque foi assim que tudo começou, né? Uhum. Foi assim que tudo começou. Mas topo te encontrar num parto hospitalar, em qualquer parto. Eu só quero te encontrar pra gente se ver e que seja sem corona pra gente poder se abraçar e dizer, olha a gente aqui agora como companheiros de trabalho. Vai ser um sonho. Obrigada pelo convite. É muito difícil para mim falar em público, eu sou péssima para falar. Principalmente assim, né? Numa live, eu já quase não apareço nos meus stories, é um sacrifício, eu vou ter que fazer uma chamadinha lá. Mas eu não conseguia dizer não, porque foi quando tudo começou, né? Acho que foi Camila confiando no meu trabalho, confiando lá, numas fotos que ela viu, de uma amiga parindo no hospital. E aí ela viu e me convidou, e eu sou muito feliz e muito grata por vocês terem me abraçado e me permitido vivenciar tudo isso com vocês. E ter me permitido vivenciar duas vezes, assim. Não só o nascimento de Chico, mas também voltar no nascimento de Raoni.
e reencontrar toda a família e viver de novo tudo aquilo que eu já tinha vivido com vocês antes. Foi incrível. E participar dessa live é quase como se fosse um retorno ao nascimento de Chico, para mim. É. Mulher, você foi maravilhosa, não dava nem pra ver que você estava nervosa e não tinha como ser diferente. Já disse e repito, quantas vezes eu fosse parir, você já é parte da nossa família, assim. Então eu que agradeço muito por você ter topado, principalmente por ser um desafio tão grande assim pra você, né? E que a gente se encontre muito aí nessa caminhada e que surjam mais lives e muito mais projetos aí pela frente. Tá certo. E Obrigada, para beijo. finalizar, antes, eu queria deixar um convite para todo mundo aqui, principalmente se tiver buchudas, mas para quem quiser, é fotógrafo aqui, está começando com parto, quer entender mais, amanhã, lá no perfil da Rede Coru, vai ter uma live sobre plano de parto, né? Essa ferramenta é tão importante para ajudar a gente a construir o nosso parto, entender os processos, entender o sistema e tudo mais. Então, ela é ótima, tanto para quem vai parir, quanto para quem está trabalhando na assistência ao parto. Então, fica aqui o convite, amanhã às 9 horas da noite, lá no perfil da Rede Corum. É isso, brigadão, Cá, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que estava aqui presente com a gente. Se vocês tiraram algum print, fizeram algum registro, marquem a gente no perfil de vocês para que a gente possa ver e possa compartilhar. Isso também ajuda o nosso trabalho a ser divulgado. E semana que vem tem mais live por aqui também. Beijo muito grande. Boa noite para todos vocês. Se cuidem e fiquem em casa. Tchau, Tchau. gente.